cientistas sempre realizaram experimentos em animais em nome da ciência. Muitos deles trouxeram benefícios para a humanidade. Alguns permitiram entender os processos sociais em nossa sociedade e outros impressionam pela sua desumanidade. Vamos dar uma olhada nos mais surpreendentes deles. Muito provavelmente você já viu essas imagens. Em 1997, cientistas cultivaram uma orelha humana nas costas de um camundongo usando células de cartilagem. Mesmo antes da internet, a imagem da orelha no camundongo viralizou. Houve muitos protestos contra a engenharia genética. Por mais estranho que pareça, o experimento não tinha relação com engenharia genética, porque algumas décadas depois, descobriu-se que é possível cultivar orelhas até mesmo em uma maçã. O pesquisador canadense André Pelling, da Universidade de Ottawa, cortou moldes de maçã e sua esposa esculpiu objetos semelhantes a orelhas humanas. Os cientistas lavaram os moldes para retirar o excesso de células, deixando só a estrutura de celulose. Depois semearam-na com células humanas, que logo começaram a crescer. As orelhas estão prontas. Se analisarmos mais a fundo, um dos primeiros vídeos de experimentos com animais, filmado há 120 anos, certamente não pode ser considerado humano. A elefanta de circo Topsy, que tinha a reputação de assassina e já estava extremamente agressiva naquela época, acabou se tornando indesejada por todos, e a administração do circo decidiu sacrificar o animal. Alguns comerciantes oportunistas chegaram a cobrar ingresso para assistir à execução, indignando a sociedade de proteção aos animais. No fim, desistiram da cobrança. E decidiram matar a elefanta, usando corrente elétrica. Para isso, recorreram à empresa do famoso físico Thomas Edison, que concordou em realizar o evento. Com sua proposta, Edison não queria aliviar o sofrimento da elefanta, mas resolver questões pessoais de negócios. Na década de 1900, a cadeira elétrica já havia sido inventada e estava em curso a Guerra das Correntes, sobre a qual falamos em um episódio separado. Resumo: Thomas Edison defendia a corrente contínua para iluminação urbana, enquanto George Westinghouse e Nikola Tesla apoiavam a corrente alternada. Ambos eram contra o uso de seus sistemas de corrente em dispositivos de execução, pois isso prejudicaria sua reputação, e seus nomes ficariam fortemente associados à morte. No fim, Thomas Edison aproveitou a chance de mostrar como a corrente alternada era perigosa, até mortal para um elefante, e difamar seu rival para o máximo de pessoas. A sociedade local de médicos legistas ficou impressionada com a execução e recomendou seu uso. O New York Times relatou: a corrente alternada certamente deixará o carrasco sem trabalho. Nesta história, vemos também a incrível velocidade do progresso científico e tecnológico. Mas vamos nos transportar para outra parte do mundo e lembrar o seguinte. Em 1925, Mikhail Bulgakov criou um conto fantástico sobre o professor Preobrazhensky, que praticava o transplante de glândulas sexuais de macacos para rejuvenescer seus pacientes ricos. Um dia, ele fez um experimento em escala mundial. Transplantou para um cachorro testículos com epidídimos, cordões espermáticos e a hipófise. Para o leitor moderno, o enredo pode parecer pura invenção, mas nos anos 1920, o método original de rejuvenescimento do corpo das glândulas sexuais estava na boca de todos, assim como o nome de seu criador, que serviu de inspiração para o professor de Bulgakov, o cirurgião francês de origem russa, Sergei Alexandrovich ou Samuil Abramovich Voronov. Em 1884, aos 18 anos, Sergei saiu de Voronezh para estudar medicina em Paris, na Sorbonne, onde se interessou por endocrinologia e transplantes. Estudou com o cirurgião e eugenista Alexis Carrel. A partir de 1889, trabalhou sob a orientação do fisiologista Charles Brown Sequard, que propôs a hipótese sobre o efeito positivo dos extratos de glândulas sexuais no organismo. De lá, foi trabalhar como médico no Egito, onde permaneceu até 1910. No Cairo, o médico via os eunucos. A falta de barba, crânio pequeno, obesidade, voz aguda, flacidez muscular, lentidão mental, má memória e falta de energia
fizeram Voronov acreditar que a ausência das glândulas seminais prejudica os órgãos endócrinos e o estado geral do organismo. Sintomas semelhantes foram observados em homens saudáveis de idade mais avançada, o que indicava uma deterioração gradual do funcionamento dos órgãos de secreção interna, causando o envelhecimento. E Sergei Voronov decidiu agir sobre os órgãos de secreção interna por meio do transplante de órgãos doadores. Segundo o doutor, a nova glândula restauraria a atividade vital normal e retardaria o envelhecimento. Mas como fazer com que uma glândula estranha sobreviva em um organismo ao qual foi enxertada artificialmente? Em 1913, Voronov iniciou pesquisas experimentais na estação fisiológica do Collège de France para resolver essa questão. Primeiro, aperfeiçoou a técnica de transplante e analisou a reação do organismo ao órgão estranho. Antes de enxertar glândulas seminais, ele testou órgãos mais simples, como a tireoide. Assim, em 1914, ele curou um adolescente de 14 anos que apresentava sinais de deficiência mental após ter tido sarampo. Após o transplante do lobo direito da tireoide de um babuíno para a região cervical, o paciente ficou mais ativo, ágil, com o rosto saudável e atividade mental normalizada. O método do Dr. Voronov foi reconhecido como salvação para muitos adultos e, principalmente, crianças condenadas a uma vida vegetativa. Entre 1913 e 1915, Voronov operou um jovem de 20 anos que aparentava ter 10, era apático, sem vida e só falava poucas palavras articuladas. Como glândula doadora, o cirurgião usou a glândula da mãe do paciente. A operação foi fácil e, no fim do ano, o jovem cresceu, perdeu a apatia, despertou mentalmente e passou a falar claramente. Ficou claro que o organismo do receptor pode aceitar totalmente a glândula transplantada. Durante a Primeira Guerra Mundial, Voronov transplantava tecido ósseo em feridos, preferindo usar o próprio tecido do paciente. Nesse caso, ela se adaptava mais rápido. O cientista passou a fazer experimentos nas glândulas seminais, transplantando tecidos de jovens em animais velhos, como bodes ou carneiros. Como resultado, os animais envelhecidos recuperavam o apetite, a agilidade e ganhavam pelagem mais densa. Em 12 de junho de 1920, em Paris, Sergei Voronov realizou o primeiro transplante de glândula seminal de macaco em um ser humano. Como resultado, foi observado um aumento de força e energia na pessoa. O tempo destinado foi publicado e ilustrado com fotografias do paciente antes e depois. Entre 1920 e 1924, Voronov fez 52 transplantes de glândulas sexuais de macaco. Os pacientes tinham entre 40 e 59 anos, ou mais de 70, e sentiam sintomas de envelhecimento. A maioria dos operados apresentou melhorias no estado físico e mental. O efeito da cirurgia durava de algumas semanas até 2 anos. Aqui temos 74 pacientes. Voronov, funcionário inglês de 73 anos, procurou Voronov em 1920. Era um velho corcunda, obeso, rosto flácido, olhar apagado e dificuldade ao andar, usando bengala. A memória está muito enfraquecida. A mente funciona de forma lenta e preguiçosa. Após a operação realizada em fevereiro de 1921, o inglês perdeu metade de seu excesso de peso. Estava alegre, com um olhar claro, corpo ereto, foi para a Suíça e lá subia as montanhas. O resultado positivo não era garantido, mas mesmo assim, pessoas de todo o mundo que desejavam rejuvenescer vinham até Voronov. A alegação de que o transplante de órgãos sexuais de macacos em humanos causa rejuvenescimento temporário gerou grande interesse público. Minha esposa escreveu em 1924 ao cientista Kimik Morozov, que estava comigo em Petersburgo quando recebemos seu livro 43 transplantes de macaco para humanos, em francês. Ela ficou tão fascinada pelo livro que, sem pedir permissão, fechou acordo com a editora Kniga para publicá-lo em russo e começou a traduzi-lo imediatamente. Agora levo a tradução dela para entregar ao editor. Mando saudações para você. Minha esposa espera que você também prepare um macaquinho para mim quando eu ficar velho.
Em 1924.925, Voronov viajou pela Argélia, Marrocos, Sudão, Senegal, Guiné e Níger, ensinando veterinários a realizar transplantes para melhorar raças de gado. Os enxertos do Dr. Voronov causaram aumento do crescimento de pelos nos animais de teste. De acordo com a imprensa estrangeira, em 1925, as Izvestias soviéticas relataram que o cientista fez operações de rejuvenescimento em Clemenceau e Lloyd George. Os estudos de Voronov também foram discutidos por cientistas que achavam que apenas ver as imagens de antes e depois do rejuvenescimento já bastava. Já era suficiente para se convencer de que estávamos lidando com um verdadeiro rejuvenescimento e ainda por cima, um que durava vários anos. Alguns criticavam o enxerto de glândulas e sugeriam aos pacientes mudar o estilo de vida, alimentar-se bem, exercitar-se e respirar ar puro. Mesmo assim, o rejuvenescimento de Voronov seguiu atraindo atenção por muito tempo, mas sua popularidade diminuiu com o tempo. Nos anos 1930, artigos críticos tornaram-se frequentes nos jornais e a teoria do rejuvenescimento foi totalmente refutada. No entanto, é impossível negar que suas pesquisas experimentais deram um impulso ao desenvolvimento da transplantologia e da endocrinologia. A prática mostrou que, embora o transplante de testículos pudesse estimular a atividade sexual e o desejo sexual por algum tempo, ele não restaurava o coração desgastado. Outros órgãos necessários para a vida. Lord Inglês, um dos mais bem-sucedidos. Seu paciente, rejuvenescido com hormônios de macaco por falta de moderação, morreu 2 anos após a cirurgia. E os outros pacientes também não viveram muito tempo. Aqueles que aplaudiam Voronov agora riam dele. O doutor sofreu com críticas, ficou anos em depressão e depois se afastou totalmente para os prazeres que seus pacientes buscavam: festas, viagens e romances. Casou-se pela 3ª vez. A terceira esposa, a bela Gerti, ou Gertruda, tinha 49 anos a menos que ele. Súdita austríaca, de origem romena, prima e amante oficial do rei romeno, Voronov morreu em 3 de setembro de 1951, aos 85 anos, em Lausanne, Suíça. Esse foi o verdadeiro protótipo do professor Preobrazhensky, do coração de cão. Na verdade, quando se trata da ética desses experimentos, a questão da racionalidade dos animais é bastante importante. E sobre isso, os pesquisadores descobriram muitas coisas interessantes. Vamos começar, talvez, com um fato surpreendente. As lulas papagaio passaram em um teste cognitivo desenvolvido para crianças. Então agora, podemos oficialmente tirar a coroa. Não somos as únicas criaturas inteligentes na Terra. Estou falando do experimento do Marshmallow, de Stanford, cujos resultados mostram que, nos pequenos cérebros das lulas papagaio, ocorre mais do que pensávamos. O teste do marshmallow é bem simples. As crianças são colocadas em uma sala com um marshmallow. Dizem a elas que, se conseguirem não comer o marshmallow por 15 minutos, ganharão um segundo marshmallow e poderão comer os 2. Essa capacidade de adiar a satisfação demonstra habilidades cognitivas, como o planejamento do futuro. Esse teste, em particular, permite determinar em que idade a pessoa já é inteligente o suficiente para adiar a satisfação, se isso significar um resultado melhor. Mas depois, alguns primatas e cães mostraram conseguir adiar a satisfação, mas de modo inconsistente. Os corvos também passaram no teste do marshmallow. 6 sépias foram colocadas em um tanque especial com 2 câmaras fechadas por portas transparentes, permitindo que vissem o interior. E nas câmaras havia guloseimas. Um pedaço menos preferido de camarão real cru em uma câmara e um camarão vivo, muito mais preferido, na outra. Os pesquisadores descobriram que todas as sépias decidiram esperar pela sua comida favorita, camarões vivos. O grupo de controle percebeu que não a receberia e não esperou. O experimento consistiu em várias partes diferentes, mas a principal conclusão é que as sépias são capazes de demonstrar autocontrole, mas não está nada claro o porquê. Em papagaios, primatas e corvos, a gratificação adiada
se relaciona ao uso de ferramentas, que exige planejamento, ao armazenamento de comida e à competência social, pois garantir alimento para todos traz benefícios em espécies sociais. Mas as sépias não usam ferramentas, não escondem comida, nem são sociáveis. Amantes de animais sempre destacam a inteligência dos cães, que são leais e obedientes. No entanto, inteligência vai além de seguir comandos. Muitos animais selvagens são tão inteligentes quanto os cães, só que a gente não percebe isso. Hoje, vamos conhecer verdadeiros gênios de vida selvagem. Esses animais incríveis dirigem carros, resolvem testes super difíceis e até aprenderam a linguagem de sinais. E vamos começar com os porquinhos mais comuns. Você sabia que porcos reconhecem formas, cores e resolvem quebra-cabeças infantis facilmente? E este leitão está realizando uma tarefa com a qual muitas pessoas não conseguem lidar. Ele está separando o lixo. O porquinho pega copos plásticos do chão e coloca na caixa amarela e papéis amassados na azul. Na natureza, os porcos, é claro, não separam o lixo, mas eles conseguiram descobrir como usar ferramentas. Para cavar raízes suculentas do chão, este porco usa um graveto em vez do próprio focinho. Aqui estão mais alguns fofinhos. Os cientistas afirmam que os guaxinins têm inteligência equivalente à de uma criança de 3 anos, mas este bichinho acabou sendo mais esperto que alguns adultos. O guaxinim evita a armadilha de metal com um grande arco, mas na gaiola há um pote de ração com cheiro apetitoso. O guaxinim se aproxima pelo outro lado, sacode a armadilha e o pote vira, derramando a ração no chão. Ótimo resultado. O bichinho pega a ração pela grade e coloca na boca. Guaxinins fazem qualquer coisa por comida gostosa. Movendo-se de tigela em tigela, o bichinho gira o trinco e abre as portas trancadas com um gancho. No primeiro gancho, Guaxinim teve que se esforçar, mas depois entendeu o princípio e abriu o segundo até de olhos fechados. Esse cara daria um ótimo arrombador. Mas os guaxinins têm concorrentes sérios, os ratéis africanos. Um jovem macho, chamado Stoffel, aprendeu a abrir o trinco da própria jaula. O encrenqueiro de 4 patas sai todas as noites para arrumar confusão com outros no zoológico. Para resolver a bagunça, o zelador fechou o viveiro de Stoffel com um arame forte. Após pensar por 5 minutos, o texugo do mel subiu na grade e arrancou o arame com as garras. O zelador trancou a jaula com cadeado e chave, mas Stoffel cavou um túnel por baixo. Após isso, os funcionários do zoológico viram que não era possível manter o texugo do mel em uma jaula comum e construíram um alcatraz de concreto. Para evitar o tédio do bichinho, instalaram uma barra de madeira no recinto. Stoffel ficou animado. Ele quebrou a barra, arrastou o tronco até a parede e escapou para fora. O zelador removeu todos os troncos do recinto. Stoffel pensou um pouco, juntou algumas pedras, construiu uma pirâmide com elas e saiu para passear. O zelador tirou as pedras, o texugo de mel suspirou, juntou terra e... você entendeu. Continuação. No final das contas, o recinto de concreto para texugos de mel virou uma verdadeira solitária. Mas nem isso parou Stoffel. O texugo de mel usa qualquer ferramenta que encontrar. Ancinhos, pás, pneus de carro, e mesmo assim consegue sair do recinto. Enquanto os texugos de mel constroem pirâmides de pedra, os ratos aprenderam a dirigir carros. E isso não é brincadeira. Cientistas da Universidade de Richmond realmente ensinaram ratos a dirigir. O animal entra nesses carrinhos minúsculos e aperta as alavancas, fazendo o carro andar para frente ou virar. Os ratos aprenderam manobras complexas e percorrem rotas determinadas. Mas o mais surpreendente é que os ratos gostaram de dirigir o carro. Antes, os animais faziam manobras por interesse, agora correm pelo viveiro só por diversão. O respeito pelos animais às vezes tem formas interessantes. Assim,
No Reino Unido, já foi inaugurado o primeiro parque de lazer para ouriços do mundo. A população de ouriços no Reino Unido está diminuindo rapidamente. Nos anos 1950, eram 30 milhões, e em 2018, restavam só 500 mil. Muitos morreram na hibernação por não acharem abrigo seguro, já que as florestas diminuem com a urbanização e também viram vítimas de predadores. Um lugarzinho tão aconchegante como este vai ajudar. Segundo a Park Gym Resorts, que gerencia parques na Inglaterra, este será um local para ouriços descansarem e sobreviverem ao inverno. Porém, esse cuidado nem sempre parece humano. No mesmo Reino Unido, o governo aprovou um projeto para usar contraceptivos orais no combate ao crescimento da população de esquilos cinzentos. Essa espécie invasora causa um prejuízo de 1,8 bilhão de libras esterlinas por ano às florestas do Reino Unido. O plano para controlar a natalidade dos esquilos se baseia em pequenos potes com iscas, que terão uma pasta de avelã já misturada com anticoncepcionais. Dessa forma, planejam reduzir a população desses roedores em 90%. Aqui está Ayumu, o chimpanzé que demonstrou memória de curto prazo superior à de estudantes japoneses. Na primeira etapa do teste, tudo era simples. O macaco via números de 1 a 9 espalhados aleatoriamente pelo monitor. Em apenas 4 segundos, Ayumu os pressionava em ordem crescente. Na segunda etapa, a tarefa ficou muito mais difícil. Os números apareciam diante do macaco por apenas 0,4 segundos. Depois, no lugar dos números, surgiam quadrados brancos no monitor e Ayumu tinha que abri-los em ordem crescente. O chimpanzé completou o teste dificílimo, com mais de 80% de precisão. Os estudantes da faculdade japonesa conseguiram apenas 40%, mas isso não é o limite. Vejam, esta é a gorila mais inteligente do mundo, chamada Coco. Ela entendia 2.000 palavras em inglês e conseguia reproduzir 1.000 palavras na linguagem de sinais. Ao mesmo tempo, Coco não aprendeu apenas conceitos do mundo ao seu redor, como mesa, banana, pessoa. Ela distinguia passado e futuro. Aprendeu termos abstratos como amor, tédio e imaginação. Coco até aprendeu a xingar. Você é um banheiro sujo e malvado. Foi assim que Coco chamou o macaco que quebrou seu brinquedo favorito. Parece engraçado, mas pense bem. A gorila fez uma analogia entre o macaco e o banheiro, unindo-os por uma característica nada óbvia. Isso não é uma prova de pensamento abstrato? O macaco sabia falar de seus sentimentos e entendia os dos outros animais. Coco viu um cavalo com rédea, mostrou para Naudil e, por gestos, disse que o animal sentia dor de dente. A empatia da gorila era tão grande que ela teve animais de estimação, criou gatinhos, cuidou, fez carinho e os alimentou. Essa gorila incrível até aprendeu a fazer humor. Às vezes, Coco se chamava de passarinho e fingia que sabia voar. No começo, os treinadores achavam que o macaco usava os gestos errados, mas Coco explicou que era uma piada. Muitas atitudes desse macaco incrível não eram nada diferentes das humanas. Uma vez, Coco ficou brava e tirou a pia da parede. Quando perguntaram a ela como isso aconteceu, a gorila explicou por gestos que foi culpa do gato. Existe alguma criança que nunca contou uma mentira dessas? Mãe, não fui eu que derrubei o prato, foi o gato. Os pássaros são tão inteligentes quanto outros animais. Para testar a inteligência dos corvos, os cientistas construíram esse quebra-cabeça complicado. Um pedaço de carne está escondido em uma caixa longa atrás do vidro. Para pegá-lo, o corvo vai precisar de um graveto longo. Ele está escondido em um recipiente de vidro. O recipiente pode ser aberto com pedras. E para pegar as pedras é preciso um graveto curto. Ela está pendurada em uma corda. Nem toda criança de pré-escola resolveria um quebra-cabeça desses. Mas o corvo insiste. A ave puxa a corda e pega o graveto curto. Será que isso é suficiente para pegar a carne? Infelizmente, não. O graveto é muito curto. Outro animal teria descartado a ferramenta inútil, mas não esse corvo. A ave já participou de experimentos semelhantes. Ela entende que todos os objetos que os cientistas colocaram na mesa têm algum propósito. E o corvo inicia sua pesquisa.
A ave remove as pedras e tenta empurrá-las na caixa com carne, mas novamente não consegue. Mas que tipo de recipiente é esse? Vamos ver, vamos ver. Uau! Se você jogar pedras no recipiente, a trava se abre e um bastão comprido cai. Agora sim, dá para pegar a guloseima. Missão cumprida. Em condições naturais, as aves criam estratégias engenhosas. Apresento a vocês, este é o pássaro drongo. Na natureza selvagem da África, o drongo atua como um sistema de alarme de segurança. Quando um predador aparece no horizonte, o drongo emite um grito de alarme e todos os habitantes da savana fogem imediatamente. Você já está admirando a nobreza desse pequeno pássaro preto, então dê uma olhada nisso. A família de suricatos cava minhocas do chão. O drongo observa seus esforços por um tempo e então emite um grito de alarme. Os suricatos largam as minhocas e correm para suas tocas enquanto o pássaro mergulha e pega a comida. E sim, você entendeu direito. Não havia nenhum predador à vista, o drongo mentiu. Você vê um polvo na tela e ele realmente está lá. Esses cefalópodes parecem um emaranhado sem sentido de tentáculos, mas na verdade os polvos não são menos inteligentes que os golfinhos. Só olhe para isso. Um pequeno polvo está arrastando 2 metades de coco e este aqui pegou algumas conchas. Para os polvos, isso é pesado e incômodo, mas, a longo prazo, esses objetos trazem vantagem na caça. Quando o polvo avista uma presa, ele rapidamente entra em seu abrigo, fecha as conchas e espera. Um caranguejo rasteja tranquilo no fundo. Surpresa, estou aqui. O polvo age com tanta inteligência quanto um homem primitivo, que teve a ideia de levar uma pedra para a caça. Cefalópodes também realizam tarefas complexas, como abrir potes. Preste atenção, o polvo nem tenta forçar a tampa para fora. Ele entende que força bruta não vai resolver o problema. O polvo apoia seus tentáculos na tampa e a gira lentamente. E se você treinar um pouco o polvo, ele até consegue tirar fotos. Os movimentos do molusco parecem caóticos, mas isso é apenas uma ilusão. O polvo observa os turistas pelo vidro do aquário. Os visitantes devem ficar em frente a um cartaz especial, e só depois disso, o fotógrafo de 8 braços apertará o botão. Os treinadores dizem que o polvo aprendeu o processo em poucas tentativas. Ao observar esses experimentos, você se pergunta: será que somos realmente a única espécie inteligente? E sendo tão inteligentes, como superamos os animais? Os cientistas fizeram uma suposição de como isso aconteceu. É uma ideia estranha, mas precisamos contar para vocês. A teoria do macaco chapado está sendo considerada seriamente. O etnobotânico e entusiasta dos psicodélicos Terence McKenna, em seu livro Alimento dos Deuses, em busca da árvore do conhecimento verdadeira, afirmou que o Homo erectus evoluiu para o Homo sapiens graças ao contato com cogumelos mágicos que continham o psicodélico psilocibina. Ele chamava isso de hipótese do macaco chapado. McKenna afirmava que a psilocibina provocou uma rápida reorganização da capacidade do cérebro primitivo de processar informações. Isso, por sua vez, desencadeou uma rápida evolução das capacidades cognitivas, levando ao surgimento da arte, da linguagem e das tecnologias primitivas. Ele afirma que, como humanos primitivos, alcançamos consciência superior ao consumir cogumelos que cresciam no esterco de animais. Segundo ele, a psilocibina nos tirou da mente animal e levou ao mundo da fala articulada e imaginação. McKenna, que morreu em 2000, defendia com paixão sua hipótese, mas nunca foi levada a sério pela comunidade científica em vida. No entanto, uma apresentação na Psychedelic Science 2017, uma conferência científica sobre psicodélicos que reúne cientistas, médicos e artistas que acreditam no potencial terapêutico dessas drogas, reacendeu o interesse pela teoria. Paul Stamets, micologista renomado que pesquisa psilocibina, apoiou a hipótese do macaco chapado em sua palestra Cogumelos de Psilocibina e a Micologia da Consciência. Apresento isso porque quero resgatar o conceito do macaco chapado, disse Stamets aos presentes.
É muito importante que vocês entendam que, há 200 mil anos, o cérebro humano de repente dobrou de tamanho e não há explicação para essa mudança repentina no cérebro humano. Agora vamos dar uma olhada em quais experimentos com animais sociais abriram os olhos dos cientistas para muitos mistérios do comportamento das comunidades humanas. Ratos, porcos, macacos e políticos são fisiológica e intelectualmente próximos dos humanos. Por isso, para os cientistas, é um verdadeiro prazer realizar todo tipo de experimentos com eles. Os roedores já se acostumaram com isso e muitas vezes transformam esses experimentos em um espelho assustador da hierarquia social humana. Vamos dar uma olhada em 3 experimentos com ratos que mostraram às pessoas algo que elas não esperavam ver: Galet e Epalet. O pesquisador francês Didier Desor, da Universidade de Nancy, publicou em 1994 um trabalho curioso intitulado Estudo da Hierarquia Social dos Ratos em Experimentos de Imersão em Água. Inicialmente, participaram do experimento 6 ratos brancos de laboratório. Na hora da alimentação, eles eram postos em uma caixa de vidro com saída única no topo. Essa saída era um túnel-escada que descia até o fundo do reservatório de vidro ao lado. Na parede do reservatório havia um comedouro onde o rato saía do túnel, nadava e pegava um biscoito. No entanto, para comer esse biscoito, era necessário voltar para a superfície sólida da escada. Muito rapidamente, entre os 6 participantes deste experimento, formou-se uma certa hierarquia. 2 ratos viraram exploradores. Eles não nadavam, mas pegavam comida de 3 nadadores explorados. O 6º rato escolheu uma estratégia de autossuficiência. Ele mergulhava atrás do biscoito e conseguia defendê-lo com sucesso dos outros ratos. O mais interessante é que, mesmo repetindo os testes com vários ratos, o cientista sempre obtinha a mesma distribuição de papéis. Mesmo quando o cientista juntava em um grupo apenas exploradores, apenas escravos ou apenas independentes, a comunidade deles sempre retornava à hierarquia original. Então, os cientistas decidiram simplesmente aumentar o grupo, mas o resultado foi ainda mais surpreendente. O Dr. Desor colocou nada menos que 200 ratos na gaiola de teste. Eles brigaram a noite toda. De manhã, havia 3 vítimas sem vida do cataclismo social, e na comunidade dos ratos se formou um sistema complexo de subordinação. Os tenentes traziam a comida dos generais retirada dos ratos trabalhadores nadadores. Além dos autônomos, surgiu ainda outra classe, os mendigos. Eles não nadavam nem brigavam, só comiam migalhas do chão. Dr. Desor só prova ser cientista ao sacrificar seus sujeitos de teste pela ciência. Após a dissecação, descobriu-se que todos os ratos passaram por um nível elevado de estresse durante o experimento. O que mais surpreendeu o cientista foi que o maior estresse vinha dos exploradores, não dos nadadores oprimidos. Esse trabalho causou grande alvoroço na época. Cientistas concluíram de forma pessimista sobre o destino da sociedade, a inutilidade das revoluções e o instinto de injustiça social enraizado geneticamente. A visão é categórica, mas parece haver algo nisso. Morfina e entretenimento. No final dos anos 1970, o pesquisador canadense Bruce Alexander chegou à conclusão de que os ratos sentiam falta de entretenimento. O Dr. Alexander não foi muito original. Ele decidiu pesquisar a formação da dependência de drogas. O cientista canadense quis provar que o vício dos ratos em drogas, mostrado por muitos experimentos, era resultado deles estarem presos em gaiolas apertadas. Eles só podiam se entreter com injeções de drogas. Para confirmar sua teoria, o Dr. Alexander construiu uma espécie de parque de diversões para ratos, uma moradia espaçosa, com túneis, rodas de esquilo, bolas para brincar, ninhos aconchegantes e abundância de comida. Parece que os ratos de laboratório vivem melhor do que a gente, não é? 20 ratos de ambos os sexos foram colocados nesse parque de diversões. Já o grupo de controle ficou apertado nas gaiolas clássicas. E para ambos os grupos foram colocados 2 bebedouros. Em um deles, havia água comum, no outro, uma solução adocicada. A experiência com morfina foi realmente impressionante. A teoria de Alexander se confirmou.
Os habitantes das gaiolas comuns ficaram viciados em morfina muito rapidamente. Os felizes habitantes do parque ignoraram a droga. Alguns ratos do parque experimentaram a água com morfina algumas vezes, como se quisessem testar seu efeito. Normalmente, eram fêmeas, mas nenhuma delas apresentou dependência regular. Alexander aproveitou para brincar com o destino de seus protegidos. Em determinado momento, ele trocou as posições dos ratos do parque e dos ratos da gaiola comum. É lógico que os roedores do parque, subitamente em condições de moradia apertadas, logo se viciaram em morfina. Já os transferidos para o parque mostraram-se mais espertos. Eles continuaram usando a droga, mas com menos regularidade, apenas o suficiente para sentir euforia e manter suas funções básicas. Na verdade, os experimentos do Dr. Alexander abalaram a teoria predominante nos círculos médicos sobre a origem química da dependência de opiáceos e o suposto descontrole do viciado. Mas a comunidade científica fingiu que nada havia acontecido, e esse experimento foi abafado. Universo 25. Imagine condições paradisíacas, comida e água em abundância, ausência de predadores e doenças e espaço suficiente para a reprodução. Um verdadeiro paraíso na Terra, mas os habitantes desse paraíso não seriam pessoas, e sim ratos. No entanto, o paraíso logo ficou vazio. Por que isso aconteceu? O que causou uma extinção tão repentina? E quais lições a humanidade deve tirar desse experimento? O cientista e etólogo americano John Calhoun conduziu experimentos nas décadas de 60 e 70, e embora Calhoun sempre escolhesse roedores para seus experimentos, o objetivo final era prever o futuro de toda a sociedade. Esse foi um experimento chamado Universo 25. O nome desse experimento não é por acaso. Continue assistindo e você vai descobrir por quê. Calhoun tentou analisar como a alta densidade populacional afeta o comportamento das pessoas. Sociólogos e antropólogos estavam preocupados com uma questão fundamental. Será que a reprodução não está acontecendo rápido demais? A humanidade como espécie? Em um cubo, com área de 12 metros quadrados, foram colocados 4 pares de camundongos. Nele, eram mantidas condições paradisíacas para os camundongos, temperatura e limpeza ideais. Os camundongos tinham acesso ilimitado a comida, água e também materiais para a construção de ninhos. Segundo os cálculos de Calhoun, até 9.500 indivíduos poderiam viver livremente nesse tanque ao mesmo tempo. Os primeiros habitantes do paraíso dos camundongos acasalavam-se animadamente, período que o cientista chamou de estágio A. A próxima fase, chamada de estágio B, começou a partir do momento em que nasceram os primeiros filhotes. O número de roedores dobrava a cada 55 dias. Porém, isso não durou muito tempo. No 315º dia do experimento, os cientistas notaram que os ratos começaram a se reproduzir quase 3 vezes menos. Agora, dobrar a população levava pelo menos 145 dias, o que se tornou evidente. Do surgimento da próxima fase, S. Agora começa a parte mais interessante. A transformação do paraíso dos ratos no inferno dos ratos. Neste momento, a até então pacífica comunidade do paraíso dos ratos mudou significativamente. Dentro do paraíso dos ratos, formou-se uma hierarquia de castas liderada pelos indivíduos mais velhos. Os ratos mais velhos, de repente, começaram a demonstrar tendências sádicas. Eles mordiam os rabos dos ratos mais jovens e iniciavam brigas sem motivo. Sua crueldade levou os mais jovens a formarem uma casta de rejeitados que não encontraram lugar na colônia. Líderes frequentemente instigavam brigas, forçando os machos jovens ao centro do reservatório. Os ratos jovens aceitavam o desafio, mas logo desanimavam e ficavam deprimidos. Ainda assim, continuavam se reproduzindo. A população seguia crescendo, assim como outros índices. A agressividade incontrolável de seus membros. O que reinava agora nesse reino dos ratos? Canibalismo, homossexualidade, beleza e morte. Gradualmente, os jovens estressados perderam o desejo de proteger as fêmeas e de acasalar. O comportamento das fêmeas também mudou.
Sem a proteção dos machos enfraquecidos, elas próprias se tornaram agressivas. Agora, proteger a prole se tornou um fardo insuportável para elas. A situação levou ao canibalismo. As fêmeas devoravam seus próprios filhotes e iam para o chamado mosteiro dos ratos. Elas subiam para os ninhos superiores e se recusavam a se reproduzir. No mundo grotesco dos ratos, a homossexualidade florescia. Machos mordidos acasalavam entre si. Mesmo assim, ainda havia indivíduos que, desesperadamente, continuavam sua linhagem. Mas o período mais assustador do universo 25 começou quando surgiram os bonitões na sociedade. Eram roedores que rejeitaram completamente qualquer contato social e passaram a se preocupar apenas consigo mesmos, comer, dormir e limpar seus pelos. Eles não se pareciam com os excluídos e esfarrapados que ainda lutavam pela vida da colônia. Então começou a última etapa, a fase D, ou fase da morte. Os jovens, exaustos de tanto apanhar, recusaram-se a resistir ou manter contato social. Foi um período em que os mais velhos viviam mais do que os jovens e não pretendiam ceder seus lugares conquistados. O paraíso dos ratos mergulhou em depressão. O processo de reprodução dos ratos cessou completamente, e o paraíso dos ratos começou a desaparecer. Calhoun sugeriu que, se os ratos exaustos voltassem ao ambiente anterior, as relações sociais seriam restauradas. Ele retirou 4 pares de ratos do reservatório e os colocou em outro tanque para reiniciar o experimento. Isso não mudou nada. Os roedores continuaram a se comportar de forma inadequada. A capacidade de desenvolvimento pleno e de comportamento reprodutivo foi perdida de forma irreversível quando a 122 roedores morreu a última fêmea reprodutiva. Os que permaneceram vivos eram eremitas e continuavam, sem querer, interagir uns com os outros. O experimento acabou no último dia da utopia dos ratos, no 1780 ao dia. Universo 25 era o nome do experimento, pois ele fez 25 testes desse tipo. Esse foi o último. Todos os 25 experimentos acabaram com a extinção total da população. Em seu trabalho Densidade Populacional e Patologias Sociais, John Calhoun enterrou junto com a Ailton Universo 25 toda a humanidade. Antes mesmo de começarmos a ficar sem recursos, as pessoas vão sufocar em suas próprias cidades. Eu gostaria de dizer que isso vai demorar, mas olhe ao seu redor. Talvez realmente haja algo nisso. Comentem abaixo. Por enquanto é só. Deixe sua avaliação neste episódio se ele te fez pensar e até os próximos episódios no nosso canal.